Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Primeiramente, peço desculpas pelo atraso e, pelo menos, tentarei prometer não atrasar o término, né? Mas começamos atrasados, né? Então, algum atraso o término terá da nossa meditação. Então, o tema da nossa meditação de hoje, né? Um tema bastante interessante. Esse tema da coerência de vida, né? Esse tema de sermos pessoas, claro, como aqui no Farol o público é feminino, né? Então a propaganda fica mulheres de uma só peça, né? Ou de uma peça só, né? Quer dizer, a importância da unidade de vida. Claro, isso é uma coisa, é uma virtude, né? É algo, né? A unidade de vida é algo que é importante para todo ser humano, né? Então, ser mulheres de uma só peça, né? Sermos pessoas, né? De uma peça só, né? Ou seja, a mesma pessoa, né? Em todos os ambientes. Reparem que isso que parece ser algo bastante claro, né? A importância da coerência de vida, a importância da unidade de vida, né? Parece, num primeiro momento, parece ser algo assim tão óbvio, né? Mas é curioso que não é tão óbvio assim. Ou as pessoas na nossa sociedade não sabem disso. Se vocês se lembrarem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele elogiou Natanael, né? Recentemente nós festejamos, né? São Bartolomeu, né? Foi recentemente, ontem, né? Memória, vocês já conhecem, né? Então ontem, né? Ontem a igreja celebrou São Bartolomeu. Bartolomeu é o Natanael. Natanael foi aquela pessoa que Filipe convidou para conhecer Jesus. E que no momento em que Filipe fala para Natanael que eles encontraram o Messias, o que acontece? Né? Natanael vira pro Filipe e fala assim: o quê? De Nazaré pode vir algo de bom? Ele foi simples, né? Ele falou aquilo que estava pensando, né? Ele não dissimulou, ele não enganou, ele não lhe pareceu grande coisa e ele falou, né? Tudo bem, Natanael nesse momento estava bem equivocado, mas ele não escondeu do seu amigo aquilo que ele estava pensando. Então, ele foi simples, ele foi sincero, e Jesus elogia,
né? Quando Jesus vê Natanael, porque claro, depois dessa resposta aí, né? Algo de bom pode vir de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. E Filipe só fala, né? Vem ver, vem comigo, vamos lá ver, né? Então, olha a simplicidade, o mesmo que fala, né? Será que pode vir algo de bom de Nazaré? É a mesma pessoa que vai aceitar, que aceita o convite. Poxa vida, se ele está me convidando para conhecer, por que não? Né? Vamos lá. Então, quer dizer, a mesma impulsividade para dizer, né, uma frase meio negativa, vai ser a mesma impulsividade ou o mesmo desejo de vamos conhecer, né? Não estou perdendo nada, né? Não vou perder nada. Ou seja, ele é coerente, né? Coerente com aquilo que ele pensa, coerente com aquilo que ele vive, né? E quando Jesus vê Natanael se aproximando, Jesus tece um elogio a Natanael, né? Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há duplicidade. E o tema da nossa meditação de hoje é justamente esse não ter duplicidade. É viver uma vida, uma só vida, unidade de vida, coerência de vida. Quer dizer, há pessoas que parece que estão partidas em dois, ou em duas, né? Duas partes. Que em alguns ambientes é uma parte que se apresenta, e em outros ambientes é a outra parte, né? Como se fossem duas irmãs gêmeas, né? Cada uma com um temperamento completamente diferente da outra, né? Que de repente aparece uma dizendo, não, eu sou a fulana, né? E depois a outra aparece no outro lado e dizendo, não, eu sou a fulana. Peraí, você está louca? Quer dizer, como assim? Né? Não parece ser a mesma pessoa, né? Bem, no caso das irmãs gêmeas, né, idênticas, é que são duas pessoas realmente, né? O problema é quando isso acontece com a própria pessoa, né? A própria pessoa, né, que num ambiente profissional ou no ambiente social, por exemplo, né, no colégio, na faculdade, né, num clube, numa festa, né, é aquela pessoa simpática, agradável, né, quer ser amiga de todo mundo, puxa papo com todo mundo, né, é a pessoa simpática. E essa mesma pessoa, quando entra dentro de casa, de repente fecha a cara, está mal-humorada, não quer conversar com os pais, né? Reclama de tudo, não ajuda em nada. Né? E um observador externo, né? Um drone que seguisse essa pessoa, ficaria lá pensando, uai, é a mesma pessoa? Não estou acreditando que é a mesma pessoa. Onde está aquela pessoa? Onde está aquela pessoa tão simpática, tão amável, tão serviçal no colégio ou na faculdade? E que em casa parece que é o contrário. Não só parece ser um pouquinho diferente, parece ser o contrário. Quer dizer, o que está acontecendo aí, né? Há uma ruptura. Há uma falta de unidade. Falta unidade, falta união, falta coerência. A pessoa não é a mesma em todos os ambientes. Olha, um primeiro motivo, talvez, que a gente encontre para essa falta de concordância, né? Que eu gostaria de ser de uma forma, mas eu acabo não sendo. Então, por quê? Por que eu penso de uma forma, eu desejo algo, e que na prática as minhas ações, né, ou seja, né, na minha vida prática, aquela teoria parece que não se aplica? Por que eu não consigo? Por que às vezes a gente acaba escorregando? Por que a gente acaba desviando do caminho? Por que a gente não é, em tantos momentos, né, a gente acaba não sendo
aquela pessoa que a gente tanto desejaria ser. Primeiro, né, um parêntese, né, já é um bom sinal que a pessoa queira ser boa, ainda que ela perceba que em tantos momentos ela não consegue. Isso daqui, que parece ser uma derrota, uma catástrofe, não é tão catastrófico assim. Por quê? Porque a pessoa sabe qual é a meta. A pessoa sabe, né, que deveria ser melhor. Então isso já é bom. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Porque a pessoa pelo menos tem essa consciência de que eu não sou, né, tão boa quanto eu gostaria de ser. Eu não me comporto tão bem quanto o que eu almejo, o que eu desejo. Né? E quantas pessoas que falam isso, né? Quer dizer, padre, eu gostaria de ter paciência, né, com os meus filhos, né? Eu gostaria de ter paciência com o meu marido. Né? E por que eu estou dando esses exemplos? Né? É porque daqui a uns anos, né, vocês só vão conseguir isso, né, se a partir de agora, quero dizer, a partir dos 6 anos de idade, né, então vocês já estão atrasadas, sinto dizê-lo, né, mas é a verdade, né? Então a gente está atrasado, deixa eu me incluir no pacote aí, né? A gente está atrasado, né? Também não adianta ficar chorando leite derramado, né? Trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Desde que a gente se entende por gente, né, a gente tem que lutar. Porque se a gente não lutar, se a gente não alcançaria essa melhoria, sabe, essa aquisição de virtudes, né, essa conquista de virtudes, ela não acontece de forma espontânea. É necessário luta, é necessário uma tomada de consciência, né, e entender o que é uma virtude, e desejar essa virtude, né, e batalhar por ela. Não vai ser no automático. Não é mesmo. Né? Então, onde é que entram os obstáculos? Primeiro, a própria dificuldade, porque não é fácil. Né? Viver uma só vida, viver essa unidade de vida, ser coerente o tempo todo, 24 horas por dia coerente, não é fácil. Exige luta. Então, às vezes ou a gente se cansa de lutar, ou a gente está fraco. Então, às vezes, a gente se sente incapaz de lutar. Então, são esses momentos em que a gente diz assim: olha, eu até gostaria de tal coisa, mas eu não dou conta. Eu estou fraca, eu me sinto fraca. Eu me sinto fraca, eu não tenho forças, isso me supera. Quantas vezes, na verdade, a gente tem essa sensação de que, nossa, essa meta é muito bonita, não, mas é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Quer dizer, eu não vou dar conta disso, né? Por isso que os nossos propósitos de luta, eles também têm que eles devem estar muito adequados, né? A gente tem que se propor pontos de luta bem próximos daquilo que a gente consiga fazer, né? Exigentes por um lado, mas por outro lado tem que ser muito realistas, né? Propósitos factíveis, né? Sei lá, a pessoa que nunca rezou e que de repente fala assim: então a partir de hoje eu vou à missa todos os dias e eu vou rezar o terço todos os dias e eu vou... Calma, você nunca fez nada, assim, de repente agora você quer fazer tudo? Não vai dar certo, né? Ou a pessoa que fala assim, né? Não, a partir de hoje eu nunca mais vou consentir com a minha preguiça. Que bom, é bom a gente pensar nisso mesmo, né? Mas como? Como que eu vou lutar contra a minha preguiça? Porque é muito difícil, é muito improvável que da noite para o dia uma pessoa se decida por não ser preguiçosa e que a partir de então ela nunca mais seja preguiçosa. Gente, isso daí é irreal. A tentação da preguiça, ela vai se apresentar todos os dias,
E para uma alma normal, uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal, ela vai lutar, ela vai vencer a preguiça. Mas também ela vai lutar e ela vai perder. E aí começa a luta de novo. Então, quer dizer, faz parte, né? As derrotas fazem parte da nossa vida espiritual, da nossa vida humana, da nossa vida profissional, de todos os âmbitos da nossa vida. Né? Só o fato da gente querer melhorar, né, não significa que eu vá conseguir 100% de vitória a partir de hoje em todos os âmbitos. Claro que não. A gente é humano. A gente é humano. Então, repare, um certo grau de incoerência nós vamos ter. Agora a questão é, eu fico compactuando com essa incoerência, ou eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a minha falta de unidade de vida, eu reconheço a minha incoerência e eu não estou de acordo com ela. Ainda que eu caia, ainda que eu tropece, mas eu não vou ficar me justificando. Eu vou dizer que, olha, eu caí, eu errei, eu pequei, eu fui miserável. Gostaria de não ser, mas fui. Então, quer dizer, deixa eu reconhecer as coisas, né? Quer dizer, isso daqui já é um passo rumo à coerência, rumo a essa unidade de vida. Né? Quando a gente percebe que, olha, eu me quebrei, e eu preciso ser recomposta, eu preciso colar os pedaços aqui. Né? Isso faz parte. Né? Porque, olha, um grande obstáculo é mesmo a preguiça, né? Eu falei dela assim de passagem, né? Mas a preguiça é um grande obstáculo. Né? Porque vocês já perceberam quantas metas, quantos propósitos valiosos a gente se faz, né? E depois a gente vê por que eles não foram para frente. Porque deu preguiça. Porque ia custar trabalho, ia dar trabalho, ia custar esforço. E aí eu não tive. Não tive o quê? Não tive a força para enfrentar a preguiça, né? Para batalhar contra essa preguiça. Então, a preguiça é um grande obstáculo. Por quê? Porque ela vai freando o nosso desejo de fazer o bem. A preguiça diz assim: nossa, isso é muito bom, mas custa muito e você está cansada. Deixa para amanhã. Amanhã você tenta. Então a preguiça vai nos enganando, né? Porque no fundo a gente não está cansado, a gente está com preguiça, né? Tudo bem, tem hora que a gente está cansado mesmo, hein? Então temos que saber diferenciar o que é cansaço, o que é preguiça, né? O que é cansaço, o que é preguiça. Então, cansaço é tipo assim, né? A amiga te chama para ver um filme, né? Ou seu pai, sua mãe fala assim: filha, vamos ver tal filme que você ama? E você fala assim: nossa, adoraria, mas eu estou tão cansada que não dá nem para ver filme. Beleza, isso é cansaço, né? Quando alguém te propõe uma coisa que você ama, você fala: desculpa, eu amo, mas eu estou um caco. Eu não vou ver filme, eu não vou tomar sorvete, eu não vou comer hambúrguer, porque eu estou cansada, preciso dormir, né? Aí é cansaço, né? Preguiça, a gente já sabe, né? A gente está cansado para certas coisas e quando aparecem coisas gostosas, opa, cadê o cansaço? Desapareceu, né? Então ali era preguiça, né? Facilmente a gente cede à lei do gosto. A gente vai atrás daquilo que é gostoso, daquilo que agrada sensivelmente, né? Então a preguiça, ela é uma das causas, digamos assim, dessa falta de coerência de vida, dessa falta de unidade de vida, né? Que a gente se deixa levar pelo gosto, pelo prazer momentâneo, né? De atividades gostosas, de atividades simpáticas, de algo que mexe com a nossa aptidão, digamos assim, com o nosso prazer, né? De uma sensação prazerosa de uma atividade gostosa, né? Que a gente gosta. Olha, depois, outro obstáculo, né? Que também leva a essa falta de concordância, ou essa falta de coerência de vida, é a fuga dos compromissos.
da gente não levar a sério um compromisso. Porque coerência pede comprometimento. Então, muitas vezes, a gente não é coerente porque está faltando o quê? Compromisso. Porque a gente não se comprometeu. Porque a gente não ama o suficiente tal coisa, tal compromisso, tal tarefa, a ponto de dizer, né, que olha, eu fechei com isso, eu abracei isso e não abro mão. E não abro mão. Quer dizer, se depender de mim, né, eu não falho nisso. Então, às vezes, o que falta é isso. Claro, essa falta de compromisso, altamente potencializada pela preguiça que acabamos de falar. Né? Mas, quer dizer, é bom que a gente pense nisso também. Será que eu me comprometo, né, com essas coisas, sei lá, que eu vejo que são valiosas, né, com esses projetos, com esses propósitos, com esses ideais, que eu vejo que valem a pena? Mas será que vale a pena mesmo? Será que eu estou convencido? Será que você está convencida de que realmente vale a pena e que eu vou ter que batalhar para que isso aconteça? E que não vai ser fácil. E se eu não me comprometer, eu não vou conseguir perseverar. Né? Porque tudo que é valioso, a gente vai conquistando paulatinamente, aos poucos. Não é, sei lá, um trabalho de colégio que numa tarde, em, sei lá, 45 minutos, pronto, eu fiz o trabalho. Eu me empenhei 45 minutos super intensos e eu fiz o meu trabalho. Então, há trabalhos, né, nessa vida em que a gente está se empenhando 8, 10 horas por dia e que às vezes demoram, sei lá, 10 anos, né, para que as coisas aconteçam. Ou se quiserem pensar, né, no papel, né, das futuras mães, né, educação dos filhos, né, e educar os filhos, né, e todos nós somos filhos, né, então a gente sabe o quanto nossos pais penaram com a gente, né. Imagino que vocês já tenham essa consciência. Se não tiverem, depois me perguntem, por favor, né? Mas não, brincadeira, hein? Mas, quer dizer, todos nós temos essa consciência de que, nossa, se educar um filho, haja paciência, né? A criaturinha hoje em dia demora 30 anos para sair de casa, né? A criaturinha demora 30 anos, porque são 30 anos lá de papai e mamãe educando, né? Ou tentando educar, né? Se bem que depois dos 12 já complica. Então, quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. Então, vocês ficam aí, né, reclamando dos seus pais. Eu quero ver na hora que for mãe. Eu espero a gente estar vivo quando isso acontecer, para comprovar, tá vendo? Não falava lá em 2020, naquela meditação no dia 25 de agosto, né? Você já esqueceu, né? Eu sou o primeiro a esquecer. Então, eu não posso falar muito, né? Mas, quer dizer, custa trabalho, e é um dia e outro, e às vezes uma vida inteira batalhando. E não precisa ir longe, eu estou falando aqui de ter filho, né? Casar, ter filho, educar filho, etc. Peraí. A luta contra os nossos defeitos, a luta contra as nossas inclinações equivocadas. Quer dizer, a gente sabe que essa luta vai durar a vida inteira. Quando é que essa luta termina, né? A luta contra o pecado, a luta para adquirir uma virtude, quando é que essa luta termina? Quando a gente morrer. Né? Então não tem essa de que, não, coerência de vida plena, não, com 1 ano frequentando o farol, eu já vou estar, assim, reluzente, né? Eu vou estar brilhando, eu vou estar no farol, aqui 1 aninho aqui no farol, já estou pronta para a vida. Desculpa, é a vida inteira, né? É a vida inteira, né? Porque se a gente parar de lutar, a gente retrocede, a gente perde a coerência, né? Porque, repito, é necessário esforço, luta, combate, né? São Paulo, né? Combati o bom combate, né? E São Paulo pode dizer isso no final da sua vida, né? Porque ele sempre combateu. Ele sempre se esforçou, ele sempre correu atrás.
Ele não ficava satisfeito com aquilo que ele já tinha conquistado. Ou seja, ele se comprometeu. Então, a pessoa que luta, aquela pessoa que entendeu a necessidade do compromisso, de que é até o fim, né? E o fim, para nós aqui na Terra, é a morte. Então, até o momento da morte, nós teremos que lutar. Teremos que tentar compor essa unidade. Porque, no fundo, o que tenta nos separar? O que nos quebra? O que quebra a unidade? Os pecados. Porque, em primeiro lugar, eles nos afastam de Deus. A primeira ruptura é essa, né? E claro que uma ruptura com Deus, né, ela quebra nós mesmos, né? Ela quebra o nosso coração, esse coração que deveria ser todo de Deus, inteiro de Deus, né? Que vimos isso, né, na meditação, se não me engano, na semana passada, né? Um coração que deve ser todo de Deus, e de repente há um pecado que rompe essa união, pronto, quebra. É uma ruptura em nós. E reparem, isso daqui vai ser a vida inteira, né? A vida inteira a gente se quebra e Deus nos recompõe. Quando a gente pede perdão, né? Quando a gente pede perdão, quando a gente pede desculpas, quando a gente reconhece o nosso pecado, quando a gente pede o perdão no sacramento da confissão, Deus nos recompõe, né? Ele recolhe os caquinhos e monta de novo a gente, né? Opa, colei, né? Está como novo, né? Novinho em folha. E é uma luta manter esse vaso de barro inteiro. Outro obstáculo, a pressão do ambiente. Porque às vezes a gente até quer as coisas certas, só que o ambiente, ele pressiona para o lado oposto. É o famoso nadar contra a correnteza. Quantas vezes, né? Quantas vezes a pressão, sei lá, a pressão da moda, por exemplo, né? A forma de se vestir. Agora no frio tá legal, né? Tá todo mundo coberto, legal, né? Com 3, 4 camadas, né? As cariocas já decretaram estado de calamidade e não sei, né? Mas e aí quando chegar o verãozão, né? E aí? Né? Aí a pressão do ambiente, né? A forma de se vestir, etc. E aí? Eu vou viver aquilo que eu sei que me faz bem, ou eu vou viver aquilo que está todo mundo fazendo? Então essa pressão do ambiente em vários temas, né? Só dei um exemplo aqui, né? Mas em vários temas, quer dizer, é uma pressão que, se fosse boa, a influência seria benéfica, positiva, mas muitas vezes não é, né? Então o Papa Francisco fala isso com muita clareza, né? Que é necessário que nós aprendamos a nadar contra a correnteza, ou seja, custa esforço, dá trabalho. Então, se queremos ser verazes, se queremos viver essa unidade de vida, essa coerência de vida, né, essa concordância entre aquilo que a gente pensa e o que a gente faz, né? Olha, é muito importante, né, a gente buscar a verdade. Qual é a verdade sobre Deus? Qual é a verdade sobre mim mesmo? Quer dizer, qual é a verdade? Quer dizer, porque a verdade é o que nos fará felizes. Quando a gente encontra a verdade, aquilo que explica, aquilo que dá sentido para a nossa vida. Porque se a gente ficasse satisfeito com qualquer explicação, se a gente ficasse satisfeito com qualquer moda, quer dizer, isso não iria nos satisfazer. Por isso que há tantas pessoas que ficam inquietas e chateadas e tristes e amarguradas, inclusive, né? Porque elas buscam o prazer, a satisfação, a alegria em certas diversões, só que continuam vazias, ou continuam tristes, ou continuam incompletas. Por quê? Porque não encontraram a verdade sobre Deus e sobre si mesmas. Não encontraram o verdadeiro tesouro, que é o que preenche.
E claro, buscar a verdade, querendo se comprometer com a verdade. Porque todo mundo aqui lembra do jovem rico. Encontrou a verdade o chamou, ele entendeu, mas não quis. Então, quer dizer, conhecer a verdade não significa que a pessoa querer, não significa que automaticamente a pessoa quererá vivê-la. Então, são dois processos distintos, que se complementam, é óbvio, né? Mas é diferente, né? Buscar a verdade, encontrar a verdade, e o terceiro passo, querer seguir a verdade, né? Querer abraçar a verdade, querer abraçar esse caminho, né? Vamos terminando pedindo a ajuda a Nossa Senhora, Maria Santíssima, porque afinal de contas, todo esse tema de coerência de vida é o tema da santificação pessoal, né? Maior coerência é essa, é seguir a Deus, é fazer a vontade de Deus, né? É querer encontrar o caminho que nos leva ao céu, é querer amar a vontade de Deus, é identificar-se com a vontade de Deus. Essa é a profunda coerência, né, que dá sentido para a nossa vida. Então a gente pede a Nossa Senhora, terminando a nossa oração de hoje, né, que Mãe, Maria, minha mãe, né, me mostra esse caminho, né, da coerência de vida, da unidade de vida. Me mostra qual é o caminho da verdade, porque eu quero me comprometer, eu quero. Me ajuda a querer. Né? Nos momentos em que a minha vontade fraquejar, Mãe, me ajuda a querer de verdade abraçar esse caminho, né? O caminho que leva para o céu, o caminho que me leva a essa união perfeita com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.